Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje mais uma vez gravando um vídeo aqui do carro porque surgiu uma notícia nova e importante sobre o Fluminense. Mas antes de eu trazer essa notícia eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilhe nosso vídeo com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, nos ajude a chegar cada vez mais longe e deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente. E o assunto que a gente quer falar aqui agora é um pouquinho sobre SAF. Na última semana rolou um debate, não rolou um debate, rolou umas informações que um dos grupos que apoiava o Mário Bittencourt na questão da SAF estava rompendo com o presidente, e no domingo surgiu, né, a notícia que o Mário Bittencourt havia convocado uma reunião para dia 14 de abril para esclarecer o assunto SAF. Agora só não fugiu na memória se é 14 ou 16 de abril para esclarecer o assunto sobre SAF. Ontem nosso amigo Leandro Quintela trouxe informações que não foi bem assim, né? Não foi o Mário que convocou a reunião, foi esse grupo que convocou essa reunião para o Mário prestar esclarecimento sobre a transferência do processo SAF no Fluminense e como que tá, qual o caminho que tá, e até a questão da votação, né? O Fluminense se torna SAF após votação, né, dos sócios, do Conselho Deliberativo ter aprovação nesses campos, né, que terão essa discussão ampla. Mas todo mundo cobrando mais transparência no processo de SAF do Fluminense para saber como que anda, tem proposta, qual o valor, quem vai ser o CEO, qual o grupo que está querendo investir. Então isso tudo realmente foi uma das cobranças desse grupo. E o que a gente ficou sabendo hoje? Segundo o colunista Lauro Jardim do Globo, ele postou algumas informações falando sobre o SAF no Fluminense. Uma delas é qual? Que o Fluminense, no estudo da BTG Pactual, está valendo 850 milhões. Além desses 850 milhões que o Fluminense está valendo, há uma cláusula no contrato onde o Mário seria CEO da SAF por 5 anos, com uma cláusula que esses 5 anos poderiam se renovar por mais 5 anos, ou seja, o Mário se perpetuaria no poder no Fluminense por no mínimo 5 anos, podendo chegar a 10, contando com os 2 mandatos que ele teve, 16 anos do Mário realmente sendo o manda-chuva do futebol do Fluminense ali. 16 anos de tempo pra caramba, gente. O que é a minha análise sobre isso? Primeiro, o valor que o Fluminense vale, 850 milhões. Talvez seria uma das SAFs de maior valor, né? Que teria realmente maior valor agregado das que a gente viu sendo vendidas recentemente. Eu cheguei a ouvir falar de 1 bilhão, mais 850 milhões, vamos ver. Eu não sei se é muito ou se é pouco, porque eu não sou um analista financeiro. Provavelmente a gente vai ver os vídeos da galera que tem mais acesso a essas informações, pessoas que têm maior conhecimento sobre o assunto para saber se esse valor é muito ou pouco. Só que o que me chama muita atenção é a questão do Mário ser CEO dessa SAF durante 5 anos no mínimo. Por quê? Vamos pensar comigo. Qual que são as críticas que a gente faz aqui ao Mário Bittencourt? Pelo menos eu faço e vejo outros caras fazendo. A questão desse centralizador. O Fluminense não tem um diretor de futebol. O Fluminense não tem um presidente ali que cuida do futebol ali, né? Um cara que... Não um presidente, mas um vice de futebol que responda, o cara que realmente faça a gestão do futebol. Quem faz isso no Fluminense é o Mário. O Mário é presidente do clube e ele que toma as decisões do futebol. Tanto que quem foram os caras que trabalharam com ele? Celso Barros, que foi logo afastado no início do mandato ali, né? 3, 4 meses o Celso Barros foi afastado. Depois a gente teve o Fred, o Paulo Johnny, que está desde sempre com o Mário, e o Fred, que ficou ali na direção de futebol durante um tempo. Já o Matheus Montenegro é um cara que faz mais a parte administrativa ali e tal, mas ele não consegue ser o não é um diretor de futebol, ele faz mais a parte financeira ali do clube tricolor. Então o que isso me chama a atenção, o que isso me desperta nesse debate? Será que o Mário, sendo esse CEO da SAF, a gente iria adquirir um profissionalismo? Ter uma direção de futebol, não ter umas decisões tão centralizadas, como que seria feito esse processo? Porque para mim isso hoje já sofreria críticas. Então para mim isso é uma coisa que os conselheiros que vão entrevistar ele, nessa reunião que vai ter, ele deveria também prestar os certos esclarecimentos. E uma outra situação que converge com o que eu penso sobre o SAF no Fluminense. Eu troco ideia há anos com alguns amigos, né? Tem um amigo meu que infelizmente faleceu, o Cine Pantaleão, ele sempre falava isso, que a chance do Fluminense virar SAF era no final do mandato do Mário, com essa possibilidade de se perpetuar no poder. E, pelo visto, é uma das coisas que está sendo encaminhada, o Mário Bittencourt se perpetuar no poder. O Mário Bittencourt tem essa questão de potencial para ser CEO. Cara, ele parece ser um cara estudado, bem inteligente e tal, só que tem essas dificuldades de personalidade mesmo, de ego. Então, será que teria alguém acima dele que poderia trocar isso antes dos 5 anos? Eu acho que isso tudo tem que ser levado para debate para a gente poder entender como que seria essa questão de SAF no Fluminense com o Mário como CEO por no mínimo 5 anos, pelo menos a informação do Lauro Jardim. A questão dos valores, mais uma vez, eu não sei opinar, porque eu não sei se esse valor é muito ou pouco. O que se sabe é que a BTG Pactual foi contratada para fazer esse estudo, esse levantamento, só que também gera a questão do conflito de interesse.
Será que quem realmente vai comprar a SAF do Fluminense é um dos donos da BTG Pactual, juntamente com algumas pessoas ligadas a ele? Porque esse estudo pode sofrer, não estou falando que está sofrendo distorção, gente, mas pode ter esse conflito de interesse, como por exemplo do Mário ser CEO da SAF. Isso aí não sou eu o único que estou falando, muitas pessoas estão falando sobre isso. Então são pontos que a gente tem que trazer para o debate, trazer para a discussão, ter um entendimento claro sobre isso, para depois não se arrepender, porque como eu já falei, quando a gente tem um presidente ruim, ou um presidente que a gente não concorda com as ideias dele, não estou falando que o Mário Bittencourt foi um péssimo presidente do Fluminense, até porque ele tem os méritos dele, ele foi campeão da Libertadores, ele conseguiu tirar o time que vinha brigando só para não ser rebaixado e colocou esse time na primeira prateleira ali, brigando sempre por Libertadores, sendo campeão da Libertadores, chegando em fases agudas da Copa do Brasil e até mesmo chegando ali entre G4 de brasileiro. Então, tipo assim, tem os méritos dele. Mas tem pessoas que não gostam da gestão Mário. Mas o que acontece? Após 6 anos, troca o presidente. Você pode fazer uma oposição a esse presidente. A partir do momento que você vende o controle do clube para um dono, acabou. A gente não tem mais esse a gente pode até protestar, mas o cara não vai ter uma pressão ali para poder mudar, para fazer alguma coisa assim. Ele vai mudar se ele quiser, se ele achar bem, se não achar bem, ele vai deixar da forma que ele quer, porque ele é o dono da empresa, ele que comanda essa empresa. Então esse é um ponto que eu acho que o Fluminense tem que ficar atento, o torcedor tricolor que vai votar tem que ficar atento. Eu acho que tem que ter tudo, os devidos esclarecimentos possíveis, o devido transparência legal, para que depois todo mundo tenha ciência do que foi feito. E seja tudo também tenha cláusulas de contrato, cláusulas de barreira, cláusulas para o Fluminense sempre ter times fortes, porque senão depois a gente pode sofrer consequências que não são legais. Mas esse assunto SAF é um assunto para um amplo debate e eu acho que a gente tem que ter mais entendimento sobre isso. Eu vou tentar trazer pessoas aqui capacitadas no canal para estar debatendo isso também com a gente, porque essa é a notícia do dia, né? E a gente vai debater muito isso também na live de logo mais sobre essa SAF no Fluminense. Então, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha esse vídeo com algum amigo seu tricolor e deixa o like nesse vídeo aqui, que é muito importante. Dá essa moral falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.